Embora demônios sejam criaturas que na nossa mente são desordeiros e problemáticas, em Demon Slayer existe uma hierarquia que tem o nome de luas demoníacas. E elas são o mais alto nível que um Oni pode chegar. Porém, mesmo dentro desse seleto grupo, ainda existe uma escala de poder muito clara e específica entre os Onis, que são os luas inferiores. E todos eles disputam entre si quem ascende o mais alto nível para servir o seu mestre Kibutsuji Muzan. Na primeira temporada de Kimetsu no Yaiba e no filme O Trem do Infinito, são as luas inferiores a ameaça principal de Tanjiro e seus amigos caçadores de demônio. Isso tudo para nos preparar para a segunda temporada do anime, que chega ainda em 2021. E eu não sei vocês, mas eu tô muito ansioso para que isso aconteça logo. Se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificação para não perder nada, ajuda a gente a bater a nossa meta dos 1000 inscritos, porque tá sendo muito massa trazer o conteúdo aqui para vocês. Agora vamos explicar melhor os demônios da segunda classe de generais de Muzan, os 6 luas inferiores, ou melhor, 8, depois da vinheta. Quantos membros existem nas luas inferiores? Olha, totalizando a obra, são 8 luas inferiores que aparecem. E a gente vai falar o nome de todos, o que fizeram ou não e em que momento eles aparecem no total da obra. Na hierarquia de poder, os luas inferiores são os generais mais descartáveis de Muzan. E mesmo que eles sejam demônios especiais e extremamente poderosos, esses Onis não conseguem mais aumentar o seu nível até atingir o nível das luas superiores, nem devorando mais humanos ou mesmo tomando o sangue do seu mestre, pois a sua composição física lhe permitiu chegar somente até aquele ponto. Ou seja, em quase todos os casos eles já atingiram o seu limite. Quase todos, não todos, mas quase todos. Para criar as luas demoníacas, Muzan dá a esses demônios doses do seu sangue, incrementando assim os seus poderes. No entanto, a maioria dos Oni não conseguem tomar sequer uma gota do sangue do seu mestre sem colapsar. As luas inferiores já não conseguem crescer além do seu estágio atual, pelo menos em sua grande maioria. Porém, não é bom duvidar do poder que eles têm. Se um demônio comum já é monstruoso e problemático, os Onis que se tornam as luas inferiores são realmente um pesadelo até para os caçadores. Ao longo da primeira temporada de Demon Slayer, Tanjiro enfrentou alguns deles e só conseguiu vencer por motivos bastante específicos. No exemplo, Rui, o demônio do Monte Nagatuno, e Emo, que se torna o antagonista do filme Mugen Train, são as luas inferiores mais conhecidas. Conhecemos até também um ex-lua inferior, Kyogai, mais conhecido como o demônio do tambor, o que foi expulso do seu patamar dentre os 12 Kizuki, pois não conseguir mais consumir tantos demônios. O ex-lua inferior 6 aparece tentando devorar um Mareti, que são os humanos com uma espécie de sangue raro que valem por 100 pessoas. O seu intuito, absorvendo os nutrientes desse sangue deste humano, era tornar ao patamar dos 12 Kizuki. Porém, no final da primeira temporada, a categoria das luas inferiores é extinta pelo seu próprio mestre Kibutsuji Muzan. Assim, a partir do segundo ano de Demon Slayer, começamos a encontrar os lendários luas superiores. E poxa vida, cara, se você leu o mangá, você sabe do que eu tô falando. O patamar ali é outro, realmente é uma coisa diferenciada. E eu tô muito ansioso para ver como é que isso vai ser no anime, porque você já sabe, né? A animação é excelente. O que aconteceu com as luas inferiores? Depois de derrotar Rui, além de todos os eventos da primeira temporada do anime e também do Gaiden de Rengoku, Muzan está enfurecido. Então, finalmente entendemos por que ele realmente é o mestre dos demônios, por que ele carrega esse título. Ele reúne todos os luas inferiores restantes e massacra cada um deles de uma forma meio que macabra, sabe? Deixando apenas a lua inferior número 1,
o Emo vivo. Isso acontece porque Muzan está insatisfeito com os seus generais mais baixos. Ele se sente humilhado com a derrota de Rui, Kyogai e de Hairo anteriormente. Hairo? Mas quem é Hairo? Fica no decorrer desse vídeo que você vai entender quem é essa lua inferior, que não apareceu no anime. Enquanto seus luas superiores permanecem intactos, inteiros, o mesmo grupinho ali por mais de um século, as luas inferiores continuam perdendo para a corporação de Demon Slayer e estão sempre sendo substituídas, e isso causa realmente uma inquietação no Muzan. Assim, ele resolve que é hora de extinguir essa categoria, permanecendo apenas com seus generais mais confiáveis. Dos 5 luas inferiores restantes, após a morte de Rui, ele elimina 4 deles de uma maneira assim bastante assustadora. Ele não tem piedade realmente. Emo sobrevive apenas por atiçar a curiosidade do seu rei, que resolve lhe dar mais uma chance para provar o seu valor e lhe dar um pouco mais de seu sangue para fortalecê-lo. Os demônios mortos nessa reunião são Hokuro, Wakuraba, Mukago e Kanaue. Respectivamente, eles são as luas 2, 3, 4 e 6, já que Rui é o quinto e Emo o número 1. Não há tantas informações restantes ou relevantes sobre esses 4 luas que são eliminados, a não ser os seus ranks. Agora vamos falar um pouco sobre o que acontece com os principais, inclusive o que apareceu no Gaiden de Rengoku, o Hairo, o ex-lua inferior Kyogai. O primeiro lua inferior a aparecer na história não está mais no rank de 12 Kizukis do Rei Demônio. Kyogai era o lua inferior número 6, mas foi retirado pelo próprio Muzan quando diminuiu o seu consumo de seres humanos e estagnou a evolução do seu poder. Kyogai também é conhecido como o Demônio dos Tambores e é o antagonista principal do arco da mansão Tsuzumi, que é onde a gente também conhece o nosso querido Inosuke. Kyogai, desesperado para retornar para o grupo seleto dos luas demoníacas, tenta devorar o jovem Kyoshi quando é parado por Tanjiro e seus amigos. Kyoshi, como já falado, se tornou seu alvo por ser um Marechi. A habilidade de sangue demoníaco de Kyogai está entre as mais interessantes, as mais legais de Demon Slayer. Ao tocar os tambores especiais que estão presos no seu corpo, ele consegue manipular o ambiente ao seu redor de diferentes maneiras. Algo bem parecido com o demônio da Biwa, que é uma serva leal de Kitsubushi, e ela sempre aparece tocando a sua Biwa nas reuniões onde os 12 Kizukis estão. Lua inferior 5, o Rui. Oficialmente, Rui é o primeiro lua inferior que surge no caminho de Tanjiro. Ele é o vilão principal do arco do Monte Nagatuno, quando o protagonista e o seu grupo de amigos vão investigar o desaparecimento das pessoas e até de caçadores que estão sumindo na montanha onde o Rui se encontra. Quando vivo, ele era uma criança muito frágil e doente, até que Muzan apareceu e lhe transformou em um demônio. Ao ver Rui matar um homem para se alimentar, seus pais tentam matá-lo para que ele não se torne um monstro ainda maior. Porém, como você já sabe, eles são assassinados por ele. Por conta de todo o trauma com seus pais, Rui, em sua vida de Oni, busca desesperadamente uma família. Com a bênção de Muzan, ele consegue recrutar demônios para formar a sua família adotiva, digamos assim. Ainda usando seu sangue, como o próprio Muzan consegue fazer. Essa é uma habilidade muito legal que o Rui tem. Ele aprimorou os poderes dos Onis que ele escolheu para ser sua família, alterando tanto a sua aparência quanto os seus poderes, deixando assim mais parecidos consigo mesmo para forjar ali talvez uma família adotiva mais parecida com uma família real. Nós podemos dizer que Rui era um dos demônios favoritos de Muzan pelo tratamento que recebeu e por ainda estar em crescimento. É por isso que eu disse no começo do vídeo, nem todos os luas inferiores estavam estagnados. O Rui era meio que um gênio ali, por isso ele recebia um tratamento melhor do Muzan. Com a sua família criada, ele conseguiu conquistar o Monte Nagatuno e criou ali armadilhas mortais para os caçadores e viajantes, governando até mesmo todos os demônios locais que iam até a sua montanha. Mano, o Rui era realmente um Kizuki que tinha o potencial de ascender até as luas superiores. Além
Além dos poderes de manipulação celular que ele usou para criar sua família, Rui também possuía traços de aranha, e sua técnica de sangue lhe permitia criar fios poderosíssimos e afiados o suficiente para rivalizar e quebrar as lâminas de Nichiren, que ele usa também para se transportar de um lugar para o outro, assim como as aranhas, como também para se defender e atacar, como você viu na primeira temporada. Lua Inferior 2, Hairu. Enquanto todos os outros demônios que eu falei aqui nesse vídeo já apareceram no anime, Hairu é exclusivo do mangá. Isso porque ele é o antagonista de um spin-off de Demon Slayer, Kyojuro Rengoku Gaiden, a história de origem do Hashiras das Chamas, publicada em outubro de 2020. Se você ainda não conhece essa história, assiste esse vídeo até o final, vou estar deixando lá uma referência, um card para você estar clicando, onde a gente conta detalhadamente tudo o que aconteceu nessa história, onde o Hairu aparece e onde Rengoku se torna o Pilar das Chamas. Hairu era o Lua Inferior 2 na época em que Rengoku aparece no mangá, e ele foi um adversário tanto para Shinjiro quanto para Kyojuro. Ele era um demônio bem peculiar e que usava armas de fogo para atacar os seus inimigos. Ele colecionava também as lâminas de Nichiren dos caçadores que ele derrotou. Mas não se engane, ele também possui uma técnica de sangue poderosa chamada de Umbra Kinesis. Hairu manipula sombras e as usa para se defender, atacar e para guardar as suas armas. Vale dizer que ele era um torturador experiente e as suas habilidades foram adquiridas em vida. Não se esquece, no final desse vídeo eu vou estar recomendando aqui, ou então vai aparecer no card para você entender mais sobre esse novel do Rengoku. Lua Inferior 1, Emo. Por fim, o antagonista do filme Demon Slayer, Mugen Train, ou Trem do Infinito, ele é o Lua Inferior número 1 e é poupado por Muzan do massacre apenas por curiosidade. Por conta do seu jeito meio excêntrico, ele é o demônio dos sonhos e seu grande plano é consumir todos os humanos a bordo do trem onde se passa todas as cenas do filme. O problema dele é que o Tanjiro e todos os seus amigos, juntamente com Kyojuro Rengoku, também embarcam no trem, tá ligado? Se você não assistiu, eu também vou estar recomendando aqui um vídeo onde a gente faz toda a análise do que aconteceu no filme, beleza? Os objetivos de Emo eram devorar os humanos para se tornar mais poderoso e honrar o seu mestre. Ele também acredita que está dando uma morte pacífica e desejada para a sua vítima. Isso porque sua técnica de sangue lhe permite entrar, manipular e controlar os sonhos das pessoas, podendo inclusive deixá-los em estado catatônico permanentemente, atacando assim o seu subconsciente. Ele também possui a habilidade de manipulação corporal bem mais avançada do que todos os outros Kizuki inferior. Emo possui uma regeneração extremamente mais acelerada do que os da sua categoria, conseguindo separar e controlar partes do seu corpo de forma externa. E isso como bem entende, e pode se fundir a objetos inanimados, e esse é o caso do que vemos no filme. Eu recomendo demais que você assista se ainda não assistiu. Para potencializar o seu controle dos sonhos, Emo também consegue fazer com que os seus alvos caiam em sono instantaneamente com a sua técnica. Mano, isso é muito apelão, porque o cara controla os sonhos e ele te faz dormir simplesmente instantaneamente com a sua técnica. Isso é muito overpower. Por fim, ele possui uma velocidade e reflexos bem mais aprimorados do que os seus irmãos de Lua Inferior. Ainda que o seu poder ofensivo não pareça tão grandioso, ele é o mais poderoso dos Luas Inferiores, pelo seu conjunto de habilidades e inteligência maior do que os demais. Não se engane, o Emo é um sádico miserável que tem sim poder suficiente para fazer jus à sua posição de Lua Inferior número 1. E é isso aí, galera, eu espero ter explicado para vocês aqui com maestria o que aconteceu com cada Lua Inferior. Eu mostrei aqui para vocês que de fato não eram 6, mas eram 8 no total que apareceram. E se inscreve aqui no nosso vídeo, dá o teu like, curte aí e a gente se vê no próximo episódio.